Olá, queridos. A paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo? Bom, a intenção de hoje é que a gente consiga finalizar aqui o conteúdo da carta de Tiago. Na aula passada, né, conforme vocês já assistiram, nós abordamos a respeito da autoria, data em que essa carta foi escrita, né, aproximadamente, e a respeito do conteúdo da carta também. Bom, no material de hoje a gente vai falar a respeito do Cristo revelado, a, o Espírito Santo em ação e alguma coisa a respeito do esboço da carta, tá bom? Lembrando que isso aqui é um estudo bem curto, né, bem reduzido a respeito da carta de Tiago, mas eu acredito que isso aqui é um bom pontapé para os seus estudos e para as suas pesquisas, tá legal? Bom, vamos começar a nossa leitura aí na apostila, nesse tópico, né, que traz como título Cristo revelado. E assim como é costume nosso, vamos fazer a leitura do tópico e depois a gente faz alguns comentários aí para poder tentar dar uma enriquecida aí no material, tudo bem? Então pega sua Bíblia, sua apostila e vamos lá. Começando no primeiro verso e continuando por toda a carta, Tiago reconhece a autoridade de Jesus, referindo-se como servo ou escravo do Senhor. O termo é aplicável a todos os cristãos, pois todos os verdadeiros discípulos de Cristo reconhecem sua soberania sobre suas vidas e se comprometem espontaneamente a seus serviços. Cristo é o objeto da nossa fé, aquele cujo nome e em cujo poder realizamos o nosso ministério, o recompensador de todos aqueles que se mantêm firmes em meio a julgamentos, e aquele que virá, por quem pacientemente esperamos. Tiago identifica Cristo como a glória, referindo-se ao Shekinah, a gloriosa manifestação da presença de Deus em meio ao seu povo. Não somente glorioso por si mesmo, ele é a glória divina, a presença de Deus na terra. De considerável interesse é o paralelo próximo entre o conteúdo dessa carta e a doutrina de Jesus, especialmente o Sermão da Montanha. Embora Tiago não cite exatamente nenhuma declaração de Jesus, há mais reminiscências verbais da doutrina do Senhor nesta carta do que em todo o resto das epístolas combinadas no Novo Testamento. Essas alusões indicam uma associação próxima entre Tiago e Jesus e evidenciam a forte influência do Senhor na vida do autor. Bom, não é para menos, né? Tratava-se de irmãos. Muito embora a gente já tenha percebido que Tiago, na maior parte aí da sua juventude, adolescência e juventude, né, um pouco da fase adulta, ele foi um incrédulo, né, a respeito da vocação do seu próprio irmão, né? Viviam na mesma casa, porém um era o Salvador e o outro não cria, né, não digo que ele não cresce na mensagem, mas ele não cria que o seu irmão criado na sua casa fosse o Filho de Deus e o eterno Salvador. Pois bem, houve um tempo oportuno que com certeza ele se deparou, né, com a mensagem do Evangelho propriamente dita na pessoa, na figura de Jesus Cristo, foi impactado, entregou a sua vida a Jesus e passou a ser essa figura que exerceu liderança na igreja do seu tempo, né? Escreveu essa maravilhosa carta, essa epístola universal cuja mensagem chega a nós até hoje. Mas vamos lá, vamos tentar nos aprofundar um pouquinho mais dentro do que Tiago entende, né, a respeito da vida e obra de Jesus Cristo e como que ele aborda isso no seu escrito. Tá? Desse trecho que nós lemos, né, desse tópico, eu separei aqui 6 pontos, tá? Eu destaquei 6 pontos para que a gente possa tentar dar uma pormenorizada, tá legal? Em primeiríssimo lugar, a gente vê aqui, segundo o destaque da própria apostila, é Tiago reconhecendo a autoridade de Jesus Cristo, referindo, né, a si mesmo como servo, portanto, Jesus está no lugar de Senhor. O servo aqui no caso é o doulos, né, que é aquele, é o servo, é o escravo, né, alguém que vive para servir alguém, né?
Portanto, se Tiago é doulos, né, a gente já identifica aqui, primeiramente, uma posição de extrema humildade por parte desse líder da igreja, né? Em épocas que nós vivemos, onde os líderes têm postura cada vez menos humilde, aqui o autor da carta, irmão de Cristo, líder da igreja, ele se coloca como servo, servo de Jesus e, sem dúvida nenhuma, também servo da igreja. Bom, se ele é servo, significa que o Senhor dele, no caso Kyrios do grego, é o Senhor Jesus Cristo. A palavra Kyrios, né, do grego, quando a gente traduz para o português de maneira um pouco mais completa, a gente entende que o Kyrios ele é um dono absoluto, é uma pessoa que tem todo o poder e todo o domínio sobre uma propriedade, seja uma propriedade assim material ou seja até mesmo um escravo, uma pessoa, né, que está ali sobre o seu domínio. O reverendo Augusto Nicodemos ele comenta que era comum também que os reis, ditadores, né, como o caso de César, por exemplo, ele se considerasse o Kyrios da sua nação. Ele era o senhor, no sentido de que ele era o dono, dominador, né? É, é, as, as, as civilizações totalitárias, né, que viveram esse tipo de rigidez, digamos assim, de domínio, né, imperial, é, sofreram na sua própria pele essa questão de você ser dominado politicamente por alguém, né? Tanto que quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua carta aos Romanos, ele também se refere a Jesus Cristo como Kyrios. E isso, segundo alguns historiadores, aparentemente era algum tipo de ciúme em César. Porque afinal de contas, como assim existe um outro Kyrios, existe um outro senhor, existe um outro dono, alguém que domina? Não poderia. Então, quando ele tenta investigar, as pessoas dizem que as pessoas ali naquela região estão sendo inflamadas por um tal de Crestos, né? Só que o Crestos, aparentemente, é o nosso Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, o Salvador ungido. E Jesus ele nunca teve a intenção de ser um Kyrios do ponto de vista político, um dominador, um ditador. Muito pelo contrário, ele é Kyrios porque ele é nosso dono, porque ele pagou o nosso preço, ele nos livrou da escravidão do pecado para nos tornar livres. Então, o nosso dono é um dono que nos concede uma situação de liberdade, né? Então, muito diferente de todos os outros quírios, de todos os outros senhores que nos querem para si, como os seus servos, né, absolutamente, para poder colocar sobre nós as suas cargas. O nosso Deus não, ele é o nosso Kyrios, mas conforme a palavra do próprio Jesus Cristo, ele nos convida a entregar as nossas cargas a ele. Aleluia. Deus, ele é poderoso, Jesus Cristo, ele é bondoso e ele faz o contrário do que todos os outros senhores fazem. Ele recebe as cargas de todos aqueles que dedicam sua vida a ele. Amém? Então, vamos seguir aqui. Após Tiago, né, ele se colocar como servo do Senhor Jesus Cristo, o outro ponto abordado é que aqui na apostila, né, é que Cristo é o objeto da nossa fé. Tem até uma pequena referência aí, uma citação de Tiago capítulo 2, versículo 1. Né? Vamos dar uma lidinha lá, Tiago 2, 1. Tiago 2,1 diz o seguinte: Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Vamos ficar aqui só na parte A do versículo, não é? Como tendes fé, perdão, meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, a nossa fé repousa na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, ele é o objeto da nossa fé. A palavra objeto aqui, ela obviamente, ela não quer tentar objetificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é isso. Mas a palavra objeto aqui, ela determina que Jesus Cristo, ele é quem dá sentido à nossa fé, é quem sustenta a nossa fé. Então, veja que quando a palavra de Deus, inclusive, ela fala a respeito de Jesus Cristo e chama ele de rocha, né? Cristo, ele é a nossa rocha, ele é a pedra de esquina, ele é o nosso sustentáculo.
Então, veja bem, irmãos, que a fé, por definição, ela é um elemento inabalável. Evidente que se ela estiver repousada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o mais interessante é que o nosso Deus, né, Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, embora tenha toda essa conotação espiritual, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele de maneira nenhuma ignora os elementos, digamos assim, visíveis, palpáveis, objetivos, justamente porque ele tem um interesse muito grande em sustentar a nossa fé, né? Quando a gente entende isso, faz sentido a gente olhar para textos, por exemplo, de João no capítulo 20, versículo 31, quando a palavra vai dizer que aqueles milagres que Jesus realizou foram milagres realizados com o objetivo de gerar fé nas pessoas, né? Então, os milagres, eles não eram soltos, desconectados da mensagem, desconectados da palavra de Deus. Eles tinham o objetivo de servir como ponto de apoio visível para a mensagem que estava sendo propagada, não é isso? Então, assim, existe uma mensagem espiritualmente sendo lançada e algo visível, né? Então ali você meio que encontra um encaixe entre aquilo que está sendo pregado, aquilo que é sobrenatural, encontrando um ponto de apoio em pontos naturais, tá bom? É, a gente tem várias evidências de milagre, né? Que os milagres eles ajudam a explicar uma mensagem que estava sendo propagada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, né? Outra evidência que eu acho muito interessante, que prova que Jesus Cristo ele não desconecta esses pontos visíveis e materiais da sua intenção de sustentar a nossa fé, você vê ali no próprio texto, né, do Evangelho de João, ali quando Jesus Cristo ele se apresenta aos discípulos, né, diz, Pai, seja convosco e tal. Os discípulos veem Jesus ali, convivem com Jesus, mas tem um que não está presente, que é Tomé, chamado Dídimo. E ele disse, olha, eu só vou crer se ele aparecer para mim, mostrar suas chagas, né, suas feridas, etc. 8 dias depois, Jesus aparece e fala assim, ó, tá aqui, ó, é isso que você quer ver? E mostra, né, toca, aqui, ó, sou eu, comprova que sou eu. Então você vê que Jesus Cristo, ele podia ter dito, lá, incrédulo, bobão, não quer crer, não crê, o problema é seu. E deixava Tomé para lá. Mas não, para ele faz sentido, né, demonstrar, nem que seja através de instrumentos palpáveis e visíveis, aquilo que pode sustentar a nossa fé, tá? Então, milagres servem para isso. Jesus Cristo, ele realiza milagres desde que esses milagres sirvam para sustentar a nossa fé e gerar fé em outras pessoas, né? Eu costumo usar sempre como exemplo a vida do meu irmão, que ele hoje é cego. Ele foi curado do câncer, mas através do testemunho de vida do meu irmão, de tudo que ele passou e quem ele se tornou hoje, né, como crente em Cristo Jesus e também como profissional, como zootecnista que está para se formar, morando sozinho, passando por várias cidades do país, conhecido na profissão dele, etc. São milagres que Deus faz e através desses milagres pessoas conhecem Jesus Cristo. Então, vocês vejam que nesse sentido, Cristo, ele é o sustentáculo da nossa fé. Cristo, ele é o objeto da nossa fé, porque ele sempre vai dar subsídios, vai dar recursos para que a gente sempre tenha certeza daquele que nós servimos, daquele que nós confiamos. Amém? Vamos lá, outro ponto. Terceiro aqui, né? Jesus, ele é recompensador. Está aí na última linha aí, né, da primeira página que fala sobre o Tiago, diz o seguinte, ó, o recompensador de todos aqueles que se mantêm firmes em meio a julgamentos. Portanto, Cristo ele é recompensador. Tem uma citação aí em Tiago 1,12 que diz o seguinte, ó, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então vamos lá, ó.
Quem for aprovado, ou seja, quem perseverar, né, sem dúvida nenhuma, aqueles que forem aprovados, receberão a coroa da vida que o Senhor prometeu. Então existe uma promessa, né, de que Jesus Cristo ele nos presenteará com uma coroa desde que sejamos aprovados, ou seja, todo esforço, né, ele não é em vão. Óbvio que a gente está falando de esforço que produzam em nós uma vida de santidade, que nos aproximem de Deus, né? A gente sabe que esse mundo é regido por um sistema cujo objetivo é nos afastar dessa comunhão gloriosa com Jesus Cristo. Portanto, se nós que enfrentamos essa oposição, a gente conseguir resistir, o que tem de promessa aqui, o que tem de recompensa é que o próprio Senhor Jesus Cristo nos dará uma coroa. Irmãos, o que significa coroa? Você já parou para pensar nisso? Os principais historiadores, eles comentam que a coroa ela é um arquétipo, tá, que se assemelha à função, não riam, se assemelha à função do chifre nos animais. Porque quando você vê o chifre do animal, o que o chifre significa, né? É sinônimo de poder, é sinônimo de autoridade, é sinônimo de força. O chifre tem essa conotação. Portanto, quando foi elaborado ali uma coroa para os reis, né, para a realeza, a ideia de que através daquela coroa de ouro, do material que fosse, com pedras preciosas, enfim, ela pudesse significar soberania, autoridade, poder, virtude, mas a coroa também poderia simbolizar vitórias, né? Você tem ali naquele período ali de Roma, né, onde os atletas que venciam ali as suas disputas, eles eram coroados também, né, como premiação daquela vitória. Então você tem coroa como símbolo de vitória, símbolo de virtude, símbolo de autoridade. Irmãos, quando a palavra de Deus está dizendo que Deus ele tem uma coroa para nos dar, uma coroa para nos recompensar, significa que a cada vitória nossa nessa terra, a cada momento assim que a gente resiste ao pecado, que a gente persevera, que a gente que a gente se mantém atuante no reino de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo ele nos reveste de soberania, de nobreza, de realeza, de poder, de autoridade, de vitória. Ou seja, a coroa simboliza isso tudo, né? A gente não tem como determinar se essa coroa, do ponto de vista bíblico, é um elemento, né, real, né? É um elemento assim, literal, né? Essa é a palavra que eu estava buscando, se essa coroa é literal. Mesmo que não seja, tudo que a coroa significa para nós é importantíssimo, né? Tá vendo todo o contexto que envolve essa questão da coroa e da recompensa? Então, desde que a gente persevere, o próprio Senhor Jesus Cristo nos coroará, né? Tem aqui um texto correlato que a gente pode ler também, que está lá em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, 8. Desde agora, a coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor, Quírios, no caso aqui o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Então, todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, têm uma coroa previamente reservada. Aleluia, né? Talvez você se pergunte o seguinte, né? Rodrigo, esse texto de Timóteo, ele está falando de Senhor e está chamando o Senhor de juiz. Opa, mas Jesus Cristo não é o nosso advogado e o juiz não é Deus? Né? Só caso gere alguma dúvida, uma terminologia ou outra aqui desse texto. Vamos lá. Quando a gente fala da Santíssima Trindade, a gente precisa entender que Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. E, em alguma medida, a vocação deles se interpenetra, tá? Então, é claro que Jesus Cristo ele é advogado, né? Ele é aquele que intercede ao Pai, mas
Jesus Cristo ele também pode ser encontrado na palavra de Deus também como juiz, tá bom? Isso não é nenhum tipo de contradição do ponto de vista bíblico, não, tudo bem? Então, o que importa para a gente aqui nessa leitura é o fato de que Jesus Cristo ele é recompensador, ele é galardoador, né? Ele presenteia mediante todo o nosso esforço, tá? Claro que eu não estou falando de esforço aqui para salvação, tá bom? A gente está falando de esforço aqui de obras de santificação, tá bom? Lembrando que a graça pertence a Deus, tá? E através da graça e da fé, que são os instrumentos para salvar, ele nos concede esses instrumentos que possibilitam, né, a nossa regeneração, a nossa salvação, né, a nossa purificação, enfim. Então, todos os atos necessários para a nossa salvação pertencem a Deus e não a nós. Nós recebemos por graça, recebemos como presente. Bom, uma vez tendo sido salvos por Deus, aí sim entra a nossa cooperação. E todos esses que cooperam com obras de santificação, que perseveram, estes serão evidentemente recompensados. Amém? Então, seguindo aqui, o quarto ponto que eu tenho a ressaltar para vocês é a respeito de Cristo revelado aqui na carta de Tiago. Jesus, ele voltará, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos dar uma lidinha aqui no texto de Tiago 5, versículos 7 a 9. Diz o texto: Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas uvas. Perdão, primeiras e últimas chuvas, desculpa. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Bom, nós cremos na iminente volta de Jesus. Jesus Cristo está para voltar a qualquer momento. Contudo, Tiago aqui está dizendo um negócio muito interessante. Fala a respeito da paciência, né, para aguardarmos a volta de Jesus. Diz o seguinte, ó, sede pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele vai fazer uma analogia, né, uma comparaçãozinha. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Portanto, sede vós também pacientes. Ou seja, ele está dizendo que, assim como você planta, né, rega ou aguarda a chuva para que então venha o fruto, né, daquilo que você semeou, do mesmo modo nós temos que ter paciência para aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, tá? Então a analogia é no seguinte sentido, foi plantado algo lá atrás e essa árvore está crescendo e uma hora ela vai gerar o fruto, né? Por analogia, é como se esse fruto fosse o arrebatamento da igreja, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o mais interessante é que por mais que a gente creia que Jesus Cristo ele pode voltar a qualquer momento, quando eu vejo Tiago falando dessa questão da paciência, fazendo a analogia de um lavrador que aguarda a frutificação, essa analogia ela aparenta que existem evidências prévias ao aparecimento do fruto, tá? Portanto, você tem, por exemplo, a parábola da figueira, né, na Bíblia Sagrada, e com certeza vocês já ouviram mensagens, pregações, já estudaram a respeito, e vocês sabem que folhas numa figueira são evidências de que existem fruto. Logo, você vê as folhas, vê as folhagens, você vê ali uma figueira, uma árvore frutífera, viu folhas, folhas são evidências da fruta, vai lá e deve ter frutas. Do mesmo modo, por comparação, o que aparentemente o Tiago está dizendo aqui é o seguinte, olha, Jesus Cristo ele virá, vai chegar um tempo que nós colheremos esse fruto,
mas a gente vai acompanhando as evidências dessa evolução até que o fruto apareça. Tem um texto também que é correlato e ajuda a explicar esse texto, lá em Mateus 24, 32. Abra sua Bíblia em Mateus 24, 32, só para a gente ver a Bíblia explicando a própria Bíblia, que diz o seguinte, ó: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele, no caso aqui é Jesus Cristo, está próximo às portas, né? Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Então, tanto Tiago, né, quanto Jesus Cristo, aqui dentro dessa passagem de Mateus 24, ele está fazendo uma analogia entre a volta de Jesus e um agricultor que aguarda o fruto aparecer. Para que o fruto apareça, algumas evidências acontecerão no meio do caminho. Portanto, essa é uma palavra que trabalha a nossa paciência e a nossa atenção quanto aos acontecimentos que vão preceder a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quantos sinais a gente tem percebido, né? A pandemia é um grande desses sinais, né? A Bíblia fala a respeito de doenças, de pestes, de mortes, rumores de guerra, de desunião, de discórdia, etc. São muitas as evidências. Então, as evidências nos ajudam a crer na iminente volta do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o fruto está começando a surgir, está começando a aparecer. Aquilo que lá atrás foi somente uma semente, hoje está prestes a ficar em estado maduro, pronto para ser colhido. Amém? E nós vamos provar desse maravilhoso fruto para a glória de Deus. Vamos lá, outro ponto. Aqui o autor da apostila de vocês, eu ressaltei aqui, ele diz que Jesus Cristo é o Senhor da glória, não é? Cadê, ó? Tiago identifica Cristo como a glória, né? Tá lá no mesmo texto que nós já lemos, de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Lá a parte C do versículo diz, né? Senhor da glória, né? Tá ali, ó. Meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Então, ele pega essa terminologia, Senhor da glória, e diz o seguinte, que isso pode se referir à presença gloriosa de Jesus, a Shekinah, né? A manifestação da presença de Deus no meio do seu povo. Não somente isso, mas porque Cristo não é somente glorioso em si mesmo, mas é a glória divina, é a presença de Deus na terra. A gente estudou Hebreus juntos, né? E vocês viram ali que logo no primeiro capítulo, nos versículos iniciais, o autor aos Hebreus diz que Cristo, ele é a constatação exata do ser de Deus. Ele é a revelação perfeita do próprio Deus. É o que em teologia a gente chama de revelação especial, né? A gente tem a revelação geral, né? A criação, uma revelação geral, mas como revelação especial nós temos a palavra de Deus, né? Inspirada por Deus, trazida à existência pelo próprio Deus, pela instrumentalidade humana, mas a principal revelação de Deus é o próprio Cristo que esteve entre nós, né? Então, Cristo é a constatação exata do ser de Deus. Tanto é que no texto de João, capítulo 14, versículos 8 e 9, Filipe ele teve a coragem, né, de olhar para Jesus e falar, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus foi, poxa, mas eu estou há tanto tempo com vocês e você me pede, mostra-me o Pai, né? Quem vê a mim, vê o Pai, né? O próprio início do texto de João, no capítulo 1, diz que no início era o verbo, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O versículo 14, cadê? De João, capítulo 1, só para citar aqui com mais riqueza de detalhe, né? Às vezes a memória falha, a gente não consegue citar de cor. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, assim, a glória de Cristo, né? A manifestação da glória de Cristo também revela a glória
de Deus. Bom, em último lugar, né, em sexto ponto aqui a respeito do Cristo revelado na carta de Tiago, a gente vê aqui um paralelo interessante entre a mensagem de Tiago e a mensagem de Cristo, mesmo que o nome de Jesus Cristo, né, não seja diretamente citado, né, não tenha assim, uma citação direta, mas você vê uma presença muito forte da influência de Jesus Cristo na vida aqui de Tiago, né? Não está escrito na apostila de vocês, mas eu sugiro que vocês anotem. A gente pode fazer uma comparação muito interessante entre o texto de Tiago 5,12, tá? E Mateus 5, do versículo 34 ao 37. Vamos ler os dois textos para vocês entenderem, tá bom? Diz o seguinte, ó, Tiago, capítulo 5, versículo 12, que, ó, mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Vamos para Mateus 5,34, né? O famoso Sermão do Monte. Mateus 5, 34 a 37. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Então, está mais do que explícita a similaridade entre as palavras de Jesus no Sermão do Monte e o conselho que Tiago tá dando logo na parte final da sua epístola. Então, está aqui a grande presença, influência de Jesus Cristo na carta de Tiago, né? Colocando Jesus Cristo como Senhor, objeto da nossa fé, recompensador, aquele que vai voltar, o Senhor da glória, né? E que traz aqui uma influência completa na mensagem desse personagem, tá? do Tiago. Bom, vamos passar aqui para a segunda parte dessa aula, né? Vamos falar aqui a respeito do Espírito Santo em ação. Vamos ler conforme está na apostila. Diz o seguinte: a carta menciona especificamente o Espírito Santo somente em um texto, capítulo 4, versículo 5, onde se declara que o Espírito que habita em nós deseja a nossa lealdade completa, não suportando rivalidade. A atividade do Espírito Santo pode ser vista no ministério aos doentes, descritos no capítulo 5, versículos 14 a 16. À luz de outra terminologia bíblica que liga a unção com o Espírito, o ungir com óleo é melhor compreendido como símbolo do Espírito Santo. Além do mais, no grego, o artigo definido usado para a palavra fé, em capítulo 5, versículo 15, particulariza essa fé, sugerindo que Tiago está se referindo à manifestação do dom da fé. Deixa eu começar por essa parte aqui. Vamos lá. Embora só exista um texto, né? Vamos deixar esse texto por último e vamos falar aqui do que o autor da apostila está falando mais ao final. Quando no capítulo 5, versículo 15, o Tiago vai falar sobre a oração da fé, né? Cadê? Não, vamos pegar aqui vamos pegar o 14 e o 15 para melhorar a compreensão. Diz o seguinte: algum de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor e levantará se houver cometido pecado para ser perdoado, né? Veja bem, a ação do Espírito Santo, ela acaba sendo tipificada no texto bíblico através de alguns instrumentos, né? O Espírito Santo ele pode ser tipificado, por exemplo, pelo fogo, pode ser tipificado pela água, pode ser tipificado também aqui no caso pelo óleo, tá? No caso, a presença do óleo, né, do azeite da unção, no caso, ele está tipificando um trabalhar que não pertence ao azeite, que pertence à
presença do Espírito Santo, tá? Outro ponto aqui, que é ressaltado pelo autor da apostila, é quando a partir do grego se usa um artigo definido para poder falar da fé, no caso, a oração da fé. Veja bem, a oração, irmãos, ela não tem fé em si mesma, tá? Eu espero não estar chocando nenhum de vocês com essa palavra. Mas não, tem até uma poesia, né, de um rapper cristão que eu gravei essa parte e ela faz muito sentido do ponto de vista bíblico. Diz o seguinte, né, esse trechinho. Não acredito em oração poderosa, dela eu tenho aversão. Creio sim num Deus poderoso que ouve a minha oração. Então, não existe oração poderosa, tá? Então, que fique bem claro. Agora, existem respostas poderosas à oração que nós fazemos, tá? Isso pode ficar bem claro aí na cabeça dos irmãos. Portanto, existe uma coisa que a Bíblia vai chamar de a oração da fé, tá? Lembrando que a fé, ela não nasce em nós, ela nasce em Deus, né? Está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, né? A fé e graça, né, são presentes de Deus para a nossa salvação, né? Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé que não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essa oração da fé, ela também liga a oração a um ato do Espírito Santo, tá? Significa que o Espírito Santo nos impulsiona sobre aquilo que deve ser orado, tá? Porque veja bem, a fé, ela é um dom do Espírito, tá bom? Então, se você ora com fé, significa você orar sendo devidamente motivado pelo Espírito Santo. Orar aquilo que o Espírito Santo te impulsiona a orar, tá? Então, nesse sentido, a gente pode ver um trabalhar do Espírito Santo aqui através da oração e da unção realizada pelos presbíteros. Amém? Então, vamos lá. Presbíteros, quando oram, quando ungem, eles não estão usando o poder da oração, porque a oração não tem poder, não estão usando o poder do azeite, porque o azeite não tem poder. Antes, oração da fé e a unção com óleo tipificam uma atuação que pertence somente ao Espírito Santo. Tá legal? Então, isso que Tiago está explicando aqui pra gente. Agora vamos lá, vamos para a parte mais cascuda aqui a respeito do Espírito Santo nessa carta. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 4, versículo 5, né? Vamos fazer melhor, vamos ler do versículo 1 ao versículo 6 e depois a gente explica aí esse angu de caroço que tem aqui, tá? Isso aqui é um texto difícil, tá bom? De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais e não podeis obter. Brigais e fazeis guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Infiéis, não sabeis que a amizade comum da inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, aí 2 pontos, né? O Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme. Todavia, ele nos dá a maior graça. Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Então, vamos lá. O versículo 5 do capítulo 4, ele aparentemente traz aqui uma citação de um outro texto da Bíblia, né? E esse outro texto da Bíblia diz, supostamente, o seguinte, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Uma pergunta aqui, né? Pelo menos na minha versão aparece como uma pergunta. A questão é, não se sabe de que texto Tiago aparentemente está fazendo essa citação, tá? Se você procurar comentários bíblicos, você não vai encontrar qual a fonte no Antigo Testamento, por exemplo, que diz que
que o Espírito que Deus fez habitar em nós age com terno ciúme, tá? Então a gente aparentemente tem um problema aqui no meio do caminho, que pode ser um problema de tradução, pode ser um problema de uma citação de um texto antigo não canônico. A gente não sabe se Tiago está citando um texto apócrifo. Certo é, a gente não tem indício na Bíblia, né, nessa Bíblia aqui, a 66 livros, né, a nossa Bíblia, de um texto que corresponda a essa citação de Tiago no capítulo 4, versículo 5. Outra questão que o Kinner, né, que é o Craig Kinner, ele vai tratar é que existem algumas maneiras possíveis de você ler esse texto e você tentar entender a respeito desse espírito, desse ciúme que está sendo colocado aqui no capítulo 4, versículo 5. A tradição judaica, ela diz o seguinte, que aparentemente Deus ele permitiu que o homem recebesse essa condição, esse impulso, né, que as pessoas vão chamar de ciúme, né, ciúme, até inveja, né, de certa forma, e assim, fazendo parecer com que aqui não é o Espírito Santo, mas é o espírito do homem, né, o espírito humano que Deus criou e permitiu que dentro desse espírito tivesse esse impulso chamado ciúme. A tradição judaica acredita nisso. Por quê? Quando você vai fazer a leitura do texto e pensando assim no espírito aqui e no ciúme como sendo algo somente humano, faz algum sentido. Veja bem, olha só. De onde vêm as guerras e discórdias que há entre vós? Aí você pensa, inveja, ciúme, faz sentido. De onde vem? Vem disso. O ser humano é invejoso, o ser humano é ciumento, o ser humano pensa cada vez mais nos seus próprios interesses, né? Portanto, isso, sem dúvida nenhuma, motiva guerras e discórdias a todo tempo, né? Será que não vem dos prazeres que guerreiam contra os membros do seu corpo? Né? Cobiçais e nada conseguis, matais e invejais, e não podeis obter, brigais e fazeis guerras, nada tende porque não pedis. Ou seja, supostamente, segundo a tradição judaica, é o homem guerreando com seus próprios instintos, com seus próprios estímulos para conseguir aquilo que quer, né? Agindo por ciúme, agindo por cobiça, agindo por inveja, né? No lugar de você procurar depender de Deus, né? Aqui, ó, infiéis, não sabeis que a amizade comum da inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais-se sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habita em nós, tem muito ciúme? Versículo 6, todavia ele nos dá maior graça. Portanto, um judeu lendo esse texto, né, não sei, talvez um judeu contemporaneamente falando, mas talvez um judeu no passado, segundo uma tradição passada, talvez uma tradição arcaica, ele visse esse texto aqui, né, numa situação onde se coloca o espírito humano tendo muita inveja, né? Desculpa, tendo muito ciúme. Aqui, aí, só que, né, por mais que o espírito que Deus, né, fez habitar em nós, o espírito humano que Deus criou e permitiu habitar em nós, né, somos constituídos de corpo e alma e espírito, no caso dos tricotomistas, ou corpo e alma e espírito, no caso dos dicotomistas. Portanto, Deus ele criou uma parte nossa material, uma parte imaterial. Essa parte imaterial pode ser a alma e o espírito ou as duas coisas conjugadas numa só, tá bom? Essa parte imaterial que Deus criou, supostamente da visão do judeu, Deus permitiu que habitasse o ciúme, tá? Esse é o ponto. Porém, todavia, Deus nos dá maior graça. Para quê? Para que a gente consiga vencer o ciúme
desse instinto, né, que foi colocado dentro de nós. Então, essa é uma leitura possível, tá? Só que isso também, de alguma maneira, assim, é uma leitura tradicional, mas que de alguma maneira foge um pouco do solo escritura, né? Da Bíblia explica a Bíblia, porque nós temos esse problema grande aqui no texto que diz, conforme dizem as escrituras. E a gente não acha escritura, nem que a gente possa basear a versão da tradição judaica, nem uma outra tradição que diga que esse Espírito aqui possivelmente seja o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós, colocado em nós, tá? Porque aparentemente, assim, numa leitura mais superficial, talvez cotidiana e usual desse texto, a intenção que se coloca é de que Deus colocou em nós um Espírito Santo e esse Espírito Santo tem por nós ciúme, ou seja, ele nos vê se aproximando de uma situação de pecado e logo ele fica tristinho. Por quê? Porque a gente está começando a se afastar de Deus, se afastar do próprio Espírito Santo e tentando se voltar para uma vida de pecado. Logo, é como se a gente entristecesse o Espírito Santo ao pecar, tá? Mas por mais coerente, tá? E por mais objetiva que seja essa interpretação, a gente não pode depreender isso do texto, tá? Agora vamos lá, onde o angu de caroço, né, teológico é no seguinte sentido: a gente meio que tem que montar um quebra-cabeça para tentar descortinar essa questão aqui do ciúme, tá? Se é o espírito humano, se é o espírito de Deus, se é um ciúme como um impulso que Deus permitiu ao coração e à alma humana, enfim, o que se trata, né? O Kinner, ele vai dar para a gente algumas evidências no Antigo Testamento, tá? Mas dentre elas eu quero citar com vocês o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, que vai dizer o seguinte, ó: provocaram o meu ciúme com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades provocaram a minha ira. Portanto, eu lhes provocarei o ciúme com aquele que não é povo, e lhes despertarei a ira com uma nação insensata. É basicamente Deus dizendo o seguinte: ó, tá bom, vocês começaram a adorar outros deuses e me provocaram ciúme, então não tem problema, também vou provocar ciúme em vocês com outros povos, porque eu vou salvar outras nações. Então vocês acham que eu sou exclusivo de vocês, aquela história de povo escolhido, né? Tal, mas olha só, vocês vão ficar olhando para outros deuses, mas eu também vou olhar para outros povos. É como se fosse uma DR de Deus com a nação de Israel, né? Aparentemente, assim, o formato do diálogo é esse. Veja bem, se a gente pegar esse texto aqui como base, tá? Para tentar explicar Tiago, capítulo 4, versículo 5, a frase, digamos assim, mais adequada para ser traduzida nesse texto de Tiago deveria ser o seguinte, ó: Deus tem ciúme do Espírito que nos deu e não tolerará qualquer competição pelo seu afeto, tá? Então, no lugar de dizer que o Espírito de Deus sente por nós ciúme, né? Tem ciúme, a tentativa, né, mais adequada de tradução para esse texto deveria ser essa que foi posta aqui pelo Kinner, né? Deus tem ciúme do seu Espírito em nós, e não que o Espírito Santo de Deus em nós sente ciúme de nós. Não. É Deus que sente ciúme do Espírito dele em nós. É mais ou menos o seguinte: Deus ele dá pra gente um grande presente e a gente não valoriza esse presente. Aí Deus fala assim: pô, tá vendo? Ó, o que eu dei pra pessoa lá, tá desperdiçando. Entendeu? É mais ou menos nesse sentido, né? Você te dá, Deus ele te dá algo de muito valor e você meio que deixa para lá, ignora, né? Opa, poxa, Deus ele
deu o que ele tinha de melhor, ele colocou sobre a sua vida o Espírito Santo. Então valoriza isso, porque Deus ele valoriza, né? É o próprio Espírito de Deus em você, é o próprio Espírito de Deus atuando em você. Então isso aí não é uma coisa qualquer. Deus ele tem muito carinho pelo seu próprio Espírito, lógico, entendeu? Então assim, parece, irmãos, parece. Eu tô explicando isso aqui tudo para você entender que aparentemente, tá? Esse texto aqui foi mal traduzido, tá bom? Lembrando, irmãos, que a Bíblia nunca é traduzida por uma pessoa só. Isso aqui existe uma enorme pesquisa, um consenso, né? Vários pesquisadores, biblicistas, enfim, pessoas dotadas de muita capacidade técnica, tá? Claro, devoção a Deus, que vão ali conjuntamente decidir o que é mais adequado. Porém, a palavra de Deus está dizendo que está acontecendo aqui uma situação que ninguém encontra qual é a fonte, entende? E eu acredito que essa abordagem do Skinner, tá? Deixa eu até mostrar de novo a capa do livro para vocês, tá? Craig Skinner, Comentário Histórico e Cultural da Bíblia. Esse livro aqui é sensacional, adquiram ele, vai ser muito bom para as pesquisas de vocês. Eu procuro ficar com a sugestão dada por esse autor, tá bom? Então, assim, eu não quero dizer que a Bíblia tem erros, tá? A palavra de Deus ela é inerrante. O que pode ter acontecido na trajetória, né, é talvez assim um equívoco de tradução, né? Talvez um erro de algum copista, tá? São situações que acontecem. Mas aparentemente esse texto aqui não é o que normalmente se diz. O Espírito Santo ter ciúme da gente. Não. Se a gente for olhar para algum texto bíblico e tente explicar isso aqui, significa Deus tendo ciúme do seu Espírito em nós, tá? Então, qualquer dúvida, a gente vai se falando mais a respeito disso aqui, tá bom? Então, isso aqui não é um texto fácil, muito embora algumas pessoas achassem que era um texto tranquilo, vimos agora que não é. Bom, vamos para a última parte dessa aula, falar aqui a respeito do esboço da carta de Tiago, tá? O esboço você vai seguir conforme está na sua própria apostila. Eu só fiz alguns ajustes aqui para poder te facilitar, tá? Em primeiro lugar, a saudação, né? Tiago se identificando na carta, capítulo 1, versículo 1. E em seguida, a religião prática e julgamentos. Essa linha, né, religião prática e julgamentos, eu fiz aqui uma pequena subdivisão. Quando você pega do versículo 2 ao versículo 8, ele está falando de fé e sabedoria. Quando você vai do versículo 9 ao 11, está falando de pobreza e riqueza, tá? Aí sim, quando você pega aí do versículo 12 ao 18, aí você vai ver a respeito de adversidades externas e tentações internas, tá? Então, você tem lutas de todos os lados. Você vai ter lutas externas, né? Vai ter as adversidades da vida, mas você vai ter aquilo que incomoda o seu ser, o seu íntimo, né? A sua mente, o seu coração, os seus sentimentos, tá? Então, Tiago também vai tratar a respeito disso. Em seguida, vai falar sobre a religião prática, né? Dos versículos 19 ao 27, finalizando o capítulo 1, né? Falando sobre escutar a palavra, receber a palavra e obedecer a palavra. Sobre escutar a palavra, você pega aí no versículo 19, você já entende que é o seguinte, que o homem, né, a humanidade deve estar pronta a ouvir, a receber de Deus, né? Estar com os ouvidos atentos, porque afinal de contas a fé vem pelo ouvir. Vocês já pararam para perceber, já prestaram atenção de que o mundo hoje, ele age de uma maneira que muitas vozes são propagadas. É muita gente falando, é muita gente dando opinião, é muita gente se colocando, é muita gente fazendo as suas argumentações, as suas sustentações, colocando ali, né, os seus pontos de vista. A intenção de você... Quando você tem muita gente falando, você acaba não entendendo ninguém, né? Então, aparentemente, quem está com a verdade no meio do bolo acaba assumindo. Então, o que a gente precisa fazer, irmãos, para poder ouvir Deus falar, estar pronto a ouvir Deus, é
silenciar todas as outras vozes, é não dar ouvido para mais ninguém, sabe? É abrir mão da opinião de todos, abrir mão da opinião de todos e ficar somente com aquilo que o Senhor tem nos destinado, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, né? Então, quando nós guardamos o nosso ouvido para receber a palavra de Deus, aí a gente começa a caminhar progressivamente, né? A ter uma mudança substancial de vida. Depois de escutar a voz de Deus, depois de estarmos prontos a ouvir a voz de Deus, a gente recebe, né? E aqui no versículo 21, cadê? Diz o seguinte, olha, versículo 21 do capítulo 1. Livrando-vos de todo tipo de impureza moral, vestígios de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, né? Ou seja, para você receber a palavra, primeiro você precisa se despir de outras coisas. Então é necessário você se desfazer do velho para que o novo venha, né? Tem pessoas que às vezes se perguntam, eu não consigo me encher de Deus, eu não consigo ter a minha vida inflamada pela presença de Deus, né? Queridos, o Espírito Santo não perdeu a virtude, né? Ele não está menos poderoso. Agora, quando a gente olha para nós, será que não existe muito resquício do nosso passado ainda agarrado na gente? Isso que é o problema, né? Quanto de carnalidade ainda existe? Quanto de velho homem ainda existe? Quanto de velhas práticas ainda existem em nós? A menos que isso seja rechaçado, a menos que isso saia, né, o novo não virá. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele vai dizer o seguinte, ó, capítulo 2, portanto, despojai-vos da carne pecaminosa. O que é despojar? É desapegar, né? Então, desapegue da carne pecaminosa, para que então a gente seja de fato regenerado, né? É isso que a gente precisa fazer. Aquilo que nasce, quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Então, a carne precisa ser afastada. A carne no sentido assim, a carnalidade, né? As práticas do pecado devem ser afastadas para que, de fato, a palavra de Deus ela seja recebida, né? E, em último lugar, deve obedecer, que nada mais é do que a prática, né? As coisas não devem habitar somente a nossa consciência, mas devem habitar também na nossa, na nossa vivência, né? Na nossa prática diária. A gente precisa perceber que a palavra de Deus é algo que ela, primeiro a gente ouve, né? Conforme está aqui na descrição, primeiro a gente escuta, a gente ouve, depois ela vem para o coração, quando a gente recebe, e ela começa a aquecer nosso ser, a nossa alma, e depois ela ganha a nossa prática. Então, é ouvir, receber e praticar, né? Então, está aí o procedimento básico e bem simplificado, segundo o texto de Tiago, né? Como que a religião deve acontecer na nossa vida, né? Ela vem pelo ouvir, é recebida pela nossa alma e depois entra em prática, porque, irmãos, o Evangelho é trabalho, o Evangelho é labor, o Evangelho é sacrifício, é suor, é dedicação, tá bom? Então, a gente não pode viver um mero ativismo teológico, conhecer por conhecer, né? A gente conhece a verdade, mas essa verdade tem que trazer libertação para a vida da gente, ou seja, a palavra recebida no intelecto precisa aquecer o nosso coração e nos levar para práticas diferentes. É a questão da ortodoxia com ortopraxia, né? É a doutrina com a prática, com a vivência, com o trabalhar. Amém? Vamos lá, os pontos finais. Eu vou fazer somente a leitura. Tá aí, religião prática e relacionamentos, capítulo 2, do versículo 1 ao 26, tá? Tratando a respeito de, a gente pode repartir como parcialidade negativa e compaixão positiva, né? Essa parte está mais falando ali a respeito de fé e ação. A carta de Tiago é muito assim, né? Ela fala muito da nossa atividade cristã. Capítulo 3 em diante, né? Religião, prática e discurso. Religião, prática e mundanismo, capítulo 4. Religião, prática e negócios. E os apelos finais, né? Aí por paciência, um falar puro, oração e compaixão. Queridos,
essa aqui é a nossa última aula sobre a carta de Tiago. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, tá? Me perdoe se no meio do caminho aqui eu dei alguma tropeçada, se eu falei alguma coisa indevida ou se alguma coisa ficou mal explicada, tá bom? Mas a gente continua à disposição de vocês, tá legal? Que Deus abençoe as suas vidas, continue orando por mim. Não tem sido fácil, eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês já quase de madrugada, mas o Senhor tem nos sustentado, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, até o próximo vídeo e vamos terminar esse conteúdo aí para a glória de Deus. Forte abraço.